Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Douglas Ferreira e vamos iniciar agora mais um Webcop, um novo canal da Mundo Cop. Desde o início da crise, em função do Covid-19, a Mundo Cop iniciou uma série de webinars exclusivos sobre as novas perspectivas do cooperativismo. Estamos trazendo semanalmente personalidades e temas relevantes que possam auxiliar de alguma forma as nossas cooperativas na atual conjuntura. O tema de hoje é: a inovação já faz parte da sua cooperativa? Vamos conversar com grandes especialistas sobre como implantar um sistema de gestão da inovação que vai contribuir no crescimento da cooperativa. E vamos falar também sobre a ISO 56002, uma norma específica que serve como referência para uma inovação de sucesso. Antes de eu apresentar nossos convidados super especiais, eu quero agradecer a equipe da Mundo Cop, nossos amigos, parceiros e patrocinadores, que sempre acreditaram na nossa missão, que é transformar informação em conhecimento. Vale lembrar que todos os nossos eventos digitais, eles ficam disponíveis no nosso canal do YouTube e demais redes. E não se esqueça de assinar o nosso canal no YouTube, assim você recebe todos os avisos de novos vídeos. Todos poderão fazer perguntas aos nossos convidados, aqui pelo chat. A gente vai tentar responder a todas. E vamos dar início ao nosso grande webinar sobre inovação. A gente está aqui com o Thiago Martins Diogo. Ele é mestrando em governança e sustentabilidade pelo ISAI, especialista em gestão estratégica da inovação pela FGV e coordenou o ISAI Inova, a área estratégica de inovação, e atualmente coordena a área de desenvolvimento de soluções educacionais corporativas. Seja muito bem-vindo, Thiago. Estamos aqui também com o doutor e professor Hélio Gomes de Carvalho. Ele é doutor em engenharia de produção, mestre em tecnologia e engenheiro eletrônico, professor convidado do ISAI FGV. Além disso, ele é consultor sênior no SEBRAE e CNI, no Prêmio Nacional da Inovação e no programa Agentes Locais de Inovação. Seja muito bem-vindo, professor Hélio. E para fechar esse nosso time, a gente está com o professor e engenheiro Júlio César Félix. Ele é idealizador e coordenador do Comitê da Norma de Inovação no Brasil por 12 anos, delegado brasileiro e especialista em inovação junto à ISO 56002 e presidente do Conselho de Administração de diversas startups. Então a gente está com um time aqui de primeiríssima e vamos falar sobre um tema que todo mundo tem perguntado muito, que é inovação. Então vamos discutir o que é inovação, quais são as ferramentas. Então esses nossos ilustres convidados vão fazer um debate excepcional. Então vamos começar. O que é a ISO 56002? Quais são os principais objetivos dessa norma? Então nós vamos começar com o professor Júlio César. Júlio, contigo. Muito obrigado. Olá a todos. ISAI, Mundo Cop, muito obrigado pelo convite. Nós vamos discutir um tema extremamente falado, né, por todas as pessoas que estão em negócios e também na academia. Queria citar primeiro um estudo feito pela McKinsey, onde ela identificou com os executivos globais, né, que 84% deles falam da importância da inovação para os seus negócios, para o desenvolvimento e manutenção dos seus negócios. Mas, ao mesmo tempo, esses mesmos executivos disseram que estão insatisfeitos com o trabalho de inovação, 96% deles insatisfeitos com o desempenho da inovação em suas empresas. Isso dá uma ideia do tamanho do nosso desafio. E foi olhando esse cenário, não da pesquisa em si, mas desse cenário no mundo, que órgãos e especialistas, órgãos voltados para a normalização
especialistas que participam de normalização no mundo, que decidiu-se por estabelecer alguma coisa que fosse uma linguagem comum para as organizações de uma maneira geral, que também fosse uma estrutura comum, não só para os países, mas fosse uma estrutura comum para a gestão dentro das organizações, de forma que não fosse mais um instrumento paralelo na gestão da empresa, né? E a outra é o intuito de aumentar a importância não só da inovação, mas da gestão da normalização nas organizações. Desta forma, nós aqui no Brasil, em 2008, criamos a Comissão de Estudos na ABNT, que é a Comissão de Estudos Especial 130, para elaborar normas nesse sentido. Isso em 2008, eu coordenei essa atividade por 12 anos, agora tem um colega que é José Augusto que está nessa coordenação. Nós publicamos em 2011, 2012, 3 normas, uma sobre terminologia, uma sobre sistema de gestão e uma outra sobre orientações para a elaboração de projetos para inovação. Essas normas serviram também de incentivo na criação das normas internacionais, né, com base na estrutura da ISO. Incentivamos a França, e a França propôs, então, a criação de um comitê da ISO para tratar desse tema, e foi isso que aconteceu. De lá para cá, a ISO tem trabalhado com a participação de 64 países, nós, participantes ativos desde o primeiro momento, tive a oportunidade de ser delegado brasileiro representando a ABNT em algumas situações, e hoje participo mais ativamente de uma das normas que a gente vai mencionar daqui a pouco. Então, no final do ano passado, esse esforço da ISO, que vem desde 2012, conseguiu-se publicar já 4 normas, né? A gente vai falar sobre elas mais adiante. Mas o tema de hoje é a norma principal, que é o Sistema de Gestão da Inovação, que é a 56.002. Né? Bom, ela segue a estrutura das normas de gestão da ISO, não se inventou nada de novo, né? No sentido da metodologia de trabalho, né? E o esforço foi feito no sentido de dar uma ferramenta, né, para as empresas organizarem o seu processo de inovação, né, e que ele se torne perene e que tenha a possibilidade da melhoria contínua desse processo dentro da organização e que realmente essas inovações tragam resultados efetivos para o desempenho da empresa. Acho que espero ter respondido essa primeira pergunta. Muito bom. Ô Júlio, como que é feita essa norma? Essa norma, atualmente, ela está sendo muito usada? Fala um pouco melhor, porque isso é uma inovação no mercado, né? A norma, como eu disse, foi publicada no final de 2019, né? Tem um processo de divulgação que a ISO utiliza para todas as suas normas. Acho que vale aqui um pequeno parênteses, a gente começa a falar de ISO, e não sei se todos os nossos participantes desse evento têm uma noção do que nós estamos falando, né? A ISO é uma organização internacional de normalização, elabora normas de todos os setores, ou para todos os setores econômicos e para atividades da sociedade de uma maneira geral, né? As normas mais conhecidas do mercado são as normas de sistema de gestão da qualidade e suas ferramentas de apoio, que é a ISO 9001, né? E isso que deu a ISO uma abertura maior no mercado, mas ela é de 1940, né?
como a nossa ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, também é dessa época. E o esforço foi convencer o board da ISO de que isso era importante. É o primeiro passo, que é a proposta que foi feita pela França, subscrita pelo Brasil e diversos outros países, hoje 64 países participantes. Esse esforço da primeira norma, que se foi em 2019, 2012 que a gente iniciou, foram 7 anos de trabalho. Não é muito fácil você conseguir o consenso que é necessário para a publicação de uma norma com tantos países. São cerca de 64 países. Foi um espaço que é normal de disputa de interesses de empresas, de instituições, de especialistas desses países participantes. Bom, hoje, pelo que nós assistimos, acompanhamos via as redes sociais, principalmente, a difusão é muito grande. No Brasil, nós estamos começando, porque a norma ainda não está em português, falaremos disso mais à frente um pouquinho, e nós só temos a norma em francês e inglês disponível para aquisição diretamente na ISO. Esse foi o esforço, e em cima disso, já temos mais 3 normas de apoio publicadas, porque é um conjunto bastante grande para que as ferramentas disponibilize-se, além do modelo de sistema, ferramentas para você trabalhar, para realmente desenvolver. Estou falando de propriedade intelectual, de gestão de ideias, coisas dessa natureza que é preconizado na norma ISO 56002. Acho que tem um ponto importante aqui, que há uma confusão em alguns lugares. A ISO elabora normas, como eu disse, em diversos setores e para diversos fins. Nesse caso, foi uma opção de origem que elaboraríamos uma norma de diretrizes, um guideline. Ou seja, nosso esforço é de apresentar boas práticas de gestão da inovação. Não a melhor prática, boas práticas na experiência das personagens que participaram desse processo. E, como tal, ela não é prescritiva. Não sendo prescritiva, ela não tem, significa que ela não tem requisitos. Faz ou não faz. Ela dá meios, caminhos para que a empresa adote, segundo a sua cultura, a sua relação, a sua rede de relação no desenvolvimento e inovação, com as suas próprias características. Isso significa o quê? Essa norma não é um instrumento para basear certificação do sistema. Ela não tem elementos para isso, ela não tem requisitos. Isso foi intencional, foi uma discussão imensa no primeiro ano, tinha países, tinha especialistas que gostariam que fosse mais uma norma de requisitos, que pudesse a implantação desse sistema ser reconhecido por um organismo de certificação. Mas a opção foi, na verdade, como a inovação é uma atividade específica, fazer uma ferramenta de benchmarking, mais de benchmarking, e também de agilidade para a organização. E não a norma para servir, para mostrar para o mercado que ela tem a norma. A ideia não é essa, a ideia é que ela realmente tenha uma ferramenta de desenvolvimento do seu processo de inovação continuamente. É essa a proposta. Muito interessante, Júlio. A gente está falando de um sistema, foi até bom você ter falado dessa maneira, porque quem está assistindo a gente não necessariamente conhece o que é a ISO. Toda essa parte é uma parte mais técnica, uma coisa, essa burocracia. Mas quando a gente fala dessa nova ISO, é muito interessante, porque a gente não está falando de uma coisa palpável. Quando você fala em inovação, que conceito que você tem, Eu acho que isso daí a gente vai ter que tocar mais nesse assunto para o pessoal entender um pouco melhor.
Nós teremos aí a oportunidade hoje. Muito bacana. Agora, Hélio, eu queria fazer uma pergunta para você. Sim. Segundo especialistas, apenas 2% das empresas brasileiras estão aptas para seguir as recomendações dessa nova norma. Pensando nesse cenário, como as organizações, principalmente as cooperativas, elas podem se adaptar? Qual seria o primeiro passo? O que elas devem fazer? Ok, obrigado, Douglas, pela pergunta. Um aspecto importante, fazendo gancho com o que o Júlio comentou, é a questão conceitual que a norma traz, para deixar mais claro o conceito. Inclusive, ela harmoniza, a norma, ela harmoniza com os conceitos que nós, da parte acadêmica, da parte de consultoria, de pesquisa, temos trabalhado, que nossa referência tem sido o Manual de Oslo, tanto a versão de 2005 como a versão de 2018. Então, ele traz um conceito onde ele mostra com bastante clareza a questão da inovação, ter duas grandes abordagens, a palavra inovação, como você comentou, que todo mundo fala inovação, fala, mas o que é? Um dos vieses é a questão da inovação enquanto produto, ou seja, é um produto novo ou significativamente melhorado em relação aos anteriores, ou é um serviço novo ou significativamente melhorado, ou um processo novo ou significativamente melhorado em relação aos anteriores. E aí, quando a gente entra em processo, o Manual de Oslo novo traz aí algumas subdivisões de inovações em marketing, inovações organizacionais. Mas o que é importante para nós na hora que a gente olha para as cooperativas, principalmente? As próprias cooperativas também têm esse conceito muito diferente, as percepções delas são muito diferentes. E a norma, o que ela serve nesse momento? Ela serve para nós, para as cooperativas, como um norte, como até o Júlio comentou, né, devido às diferentes percepções, diferentes ambientes, contextos organizacionais, cultura das cooperativas, a norma traz um norte, uma orientação de, olha, se você quer trabalhar o tema inovação, uma referência está aqui. Né? Olha, uma maneira de você gerenciar a inovação na sua cooperativa, olha, uma referência está aqui, validada internacionalmente, como o Júlio disse, depois de muita discussão. Ela não é uma norma certificadora, ou seja, ela é de orientação, e com isso o que acontece? Ela traz para as cooperativas também um conjunto de ferramentas que permitem elas se adaptarem. Então vai ter ferramentas que a cooperativa vai poder olhar na norma e vai dizer, não, essa daqui, no momento, ou eu não estou maduro o suficiente para utilizar esta ferramenta, ou ela não está adaptada à minha cultura, né, à maneira como eu trabalho. Então, as cooperativas, o primeiro grande passo que ela teria que dar nesta direção, primeiro, ela entender com bastante clareza qual é o conceito de inovação que ela vai utilizar internamente. E aí a norma apresenta e que ela pode, a cooperativa não é obrigada a seguir ipsis litteris, o que está ali, ela pode, a partir daquela, criar algo adaptado à cultura e à realidade da sua cooperativa. Então, o primeiro grande passo é a cooperativa ter pessoas, ter ou um comitê, ou ter um líder que assuma esse papel e diga, vamos tratar inovação e o nosso conceito aqui na cooperativa é este. E a norma serve para nos dar esse norte e as ferramentas de como que nós vamos implantar e desenvolver a gestão da inovação dentro da organização. Ok? E, Hélio, eu vou te fazer uma pergunta, aquela curiosidade. A gente está falando com gente que entende e gente que não entende. A cooperativa conquistando essa nova ISO, quais são os benefícios que isso traz para a cooperativa? Exemplifica isso para a gente. Ok. Você usou muito bem a expressão, eu acho que é a expressão mais adequada, inclusive, né, Júlia? É conquistar a norma, não é se certificar. Porque, como o Júlio bem deixou claro, não certifica. Então, em momento algum, nós vamos ter uma cooperativa certificada na ISO. Mas é uma cooperativa que ela desenvolve atividades, princípios e conceitos aderentes à ISO 56002. Por isso que a expressão que você utilizou, Douglas, é muito importante. Ela conquistou. Por que é relevante para a cooperativa para ela conquistar? Tem alguns aspectos importantes. Primeiro, ela vai ter um norte e um conjunto de conceitos e ferramentas que, primeiro, foram discutidos em âmbito internacional, nesta equipe que o Júlio comentou, nesse grande grupo de 64 países, mas no final, quando ela é validada, né, Júlio, ela é validada por todos
os que estão, né, na ISO, né? Acho que dá mais de 160 países, né? 169. 169 que validam. Então, você veja, quando a cooperativa estiver trabalhando com ela estiver aderente à norma, o que ela estiver tratando, a terminologia, a maneira, é aderente com o que vai estar, com uma cooperativa que vai trabalhar com essa norma nos Estados Unidos, na Europa, em qualquer local da Ásia, no mundo todo. Cooperativas que estiverem aderentes à norma vão estar conversando com a mesma terminologia. Até para evitar aquilo que você comentou no início, né, Douglas? De repente, inovação começa a virar uma palavra que cada um trata de um jeito. E daqui a pouco, a pessoa pegou, mudou a cadeira de posição e disse que está inovando. E a gente precisa ter mais claro o que é isso. Então, a norma vem para me ajudar a dar esta digamos, homogeneizada melhor na conceituação. Por outro lado, o cliente da cooperativa, o cooperado ou o cliente final, também ele vai se sentir mais confiante na imagem da cooperativa na medida em que ela estiver aderente à norma. Porque ele sabe que ela vai ter processos, ele sabe que ela vai ter todo um conjunto de atividades que preza a inovação, considerando sustentabilidade, questões ambientais, questões de meio ambiente, questões financeiras e assim por diante. Então, esses dois aspectos, me parece que são aspectos extremamente relevantes para as cooperativas se posicionarem em termos competitivos no mercado. Ok? Bacana, Léo. O que eu vejo isso que você está falando, eu vejo isso como um diferencial. Sem dúvida. É um diferencial sensacional. Hoje em dia, tá tudo muito igual, as coisas estão iguais. Então, essa maneira de você se diferenciar é um passo para as cooperativas alcançarem novos objetivos. Perfeito. Acho que essa tua colocação foi perfeita. Que bacana, Léo. Beleza. Agora eu queria falar com o Thiago. O Thiago já é um grande companheiro nosso. Quando a gente fala aqui de inovação, o Thiago está sempre com a gente. Participou do nosso Cop Talks, que foi um evento de sucesso falando de inovação. E como a gente está falando de uma norma que trata de inovação, queremos ouvir o Thiago também. Thiagão, inovação é um conceito constantemente debatido no mundo corporativo, mas ele nem sempre é aplicado verdadeiramente dentro das organizações. Afinal, o que é gestão da inovação, Thiago? Excelente pergunta, Douglas. Agradeço mais uma vez a oportunidade, né? Como você disse, nós já somos parceiros aí de longa data. Agradeço também a oportunidade de poder estar aqui junto nesse painel, nesse webinar, né? Junto com o professor Hélio, uma pessoa que eu admiro bastante, bem como o professor Júlio Félix, né? Que vem trazendo toda a sua experiência. Veja, eu acho que o professor Hélio adiantou um ponto muito importante, que é as cooperativas, né? Não somente as cooperativas, mas todas as organizações que se propõem a trabalhar com inovação, ter o entendimento, claro, do que é o conceito utilizado para inovação e qual desses conceitos vão ser utilizados dentro da organização, e nesse caso, nós estamos falando de cooperativas dentro da sua própria cooperativa. Uma coisa que nós temos, né, algo que nós temos discutido bastante em função das capacitações que nós temos feito ao longo aí desses últimos 2 anos, é trazer para todas essas pessoas que passam por essas capacitações que é fundamental que a inovação ela agregue valor às partes interessadas. Acho que antes mesmo de entrar no tema de gestão da inovação, é fazer e ter esse entendimento do que representa a inovação para a cooperativa, qual é o conceito que você vai utilizar, e saber que ela é fundamental que ela agregue valor, né, às partes interessadas. Muitas vezes nós nos deparamos, né, com um entendimento não muito claro de que inovação é somente tecnologia, de que inovação é você ter um potencial criativo elevado, e na verdade, isso faz parte do que é realmente a inovação. E quando nós vamos, né, para a questão da gestão da inovação, toda a criação do ambiente que deve ser trabalhado, ou o desenvolvimento e o fomento da cultura que você precisa ter dentro das cooperativas para trabalhar a inovação. Ou seja, é você oportunizar as pessoas que estão, os colaboradores das cooperativas das diversas áreas, que eles possam pensar, sentir e agir de forma diferente. Então, quando você tem uma gestão da inovação, você vai trabalhar o desenvolvimento, a implementação, o gerenciamento dessas condições, né? Dessas oportunidades para você trabalhar a questão do ambiente, da cultura,
e que isso vai estimular e permitir a evolução que vai ocorrer em todos esses departamentos dentro da cooperativa ou de outras organizações. E isso é fundamental que seja transparente em todos os processos, nas metodologias que vão ser utilizadas, nas formas de incentivo, de reconhecimento, né? Isso com o propósito principal de fomentar a cultura da inovação, né? A gente tem visto muito essa palavra cultura da inovação, e quando a gente está falando sobre isso, a gente está falando basicamente sobre trabalhar com as pessoas, e não só algumas, não só um time de inovação dentro das cooperativas, mas falando sobre um todo, falando sobre espraiar isso por todas os departamentos, as seções, enfim, por toda a cooperativa, né? Assim, quando nós falamos sobre gestão ou gerenciar a inovação, a gente está falando sobre administrar essas condições que levam esse ambiente, essa cultura que proporcione esse desenvolvimento para que você possa aproveitar ideias vindas de todas as áreas da cooperativa, preparar lideranças para poder assumir esse papel de fomentar essa cultura, né, abrir esses espaços necessários para que a inovação seja trabalhada transversalmente dentro das cooperativas. Tem uma coisa importante que essa gestão da inovação, ela prevê também que, além de fomentar essa cultura no ambiente interno da cooperativa, é fundamental que a gente esteja antenado para o que está acontecendo fora, né, ao redor, ou como a gente costuma falar, que é a articulação com todo o ecossistema de inovação. Então, quando você tem uma gestão da inovação dentro da cooperativa, você consegue entender o que está acontecendo, oportunizar que mais pessoas participem desse movimento da inovação, que tenham esse espírito de inovação, e que assim a gente consiga olhar para fora e se articular com todo o ecossistema de inovação, né? A gente até costuma falar a questão dos ciclos de gestão de inovação, que elas vêm desde o desenvolvimento e identificação de oportunidades, né? Você tem que trabalhar essa questão da ideia, de você fazer essa captura de ideia, a captação de ideias, transformar nessas oportunidades, essas ideias, em algo que vai trazer, vai agregar valor às partes interessadas, ou seja, que impacte tanto o meu público interno, os colaboradores das cooperativas, os cooperados, o cliente final, assim como foi bem dito pelo professor Hélio. Bacana, Tiago. E, Tiago, você acha que, atualmente, você que trabalha muito com cooperativa, você que está dentro do sistema, as cooperativas, elas têm essa preocupação com a inovação? Sim, sem dúvida, né? A gente tem aí feito um trabalho junto às cooperativas e principalmente dos estados em que nós estamos atuando no Brasil, junto com alguns Sescopos, cooperativas de agro, crédito, saúde, transporte, trabalho, bens e serviços, enfim. A gente tem percebido essa preocupação, enfim. Por quê que a gente vê essa preocupação? Porque a gente precisa lembrar também de que a inovação, além de agregar valor, ela torna a cooperativa mais competitiva, né? Então, quando nós estamos falando sobre inovação, nós também não podemos esquecer da questão da competitividade. Ou seja, você aproveita o potencial criativo que existe dentro da cooperativa, né, envolvendo mais pessoas, a fim de se tornar cada vez mais competitivo. E essa é uma preocupação não só dentro das cooperativas, mas de todas as organizações que têm trabalhado em inovação. A inovação, ela vem para, além de agregar valor, tornar a cooperativa, a organização, enfim, mais competitiva. Enfim, também fazer com que as pessoas possam entender o que está acontecendo no mundo ao redor, né? A gente tem visto aí evolução tecnológica e isso é fundamental para que a gente possa entender como atingir novos mercados, como criar novos mercados, e não necessariamente só a criação, porque, como a gente viu no conceito, né, não necessariamente falar sobre inovação é falar sobre criar algo totalmente novo, mas melhorar significativamente aquilo que existe para se tornar mais competitivo. Então, sim, vejo essa preocupação e vejo a preocupação em, inclusive, capacitar as pessoas para que possam trabalhar com a inovação. Douglas, posso completar até a questão do Tiago? Por favor. Veja, né, Tiago, nessa experiência que nós estamos agora aqui no Paraná, fizemos já o primeiro ciclo de capacitação de cooperativas. Nós tivemos praticamente, Douglas, 70 cooperativas, 350, 360 participantes concluíram, né, 500 e poucas fizeram a parte inicial, 350 completaram toda a capacitação.
E agora, no segundo ciclo, aqui no Paraná, né, Tiago? Nós estamos com 500 e poucos participantes. Mais de 530 participantes. E mais de 530 participantes, de praticamente também, novamente, aí 68, 70 cooperativas. 68. Ou seja, isso mostra que realmente há um interesse muito grande de entender melhor esse conceito, entender melhor o que é, como fazer e como instrumentalizar. E nesse programa que o Tiago está coordenando, a preocupação é essa, é trazer o conceito e aplicação à prática na cooperativa. Então, elas têm se manifestado bastante, a gente tem ficado bastante satisfeito, né, Tiago, com os diferentes exemplos e atitudes que diversas cooperativas têm feito, têm implementado, têm desenvolvido, têm nos deixado bastante satisfeitos. Então, no âmbito das cooperativas, muitas estão buscando se preparar, se instrumentalizar em termos de inovação. Tá? Isso é fundamental para o setor, né? Eu acho que essa busca constante de aperfeiçoamento, eu acho que isso é fundamental. Sim. Professor Hélio, o senhor acredita que isso, com o tempo, essa procura das cooperativas por essa normatização, você acha que isso tende a crescer? Isso vai ser um movimento de expansão? Creio que sim, porque na medida em que as cooperativas começam agora a compreender melhor o conceito, as ferramentas, as técnicas e todo o contexto da inovação e da gestão da inovação dentro da própria cooperativa, isso ajuda ela a começar a pensar em planejar e implementar um sistema completo. Então, muitas cooperativas estão começando com pequenas atividades, pequenas ações, que daqui a algum tempo nós vamos precisar colocar isso debaixo de algo maior. E aí entra um sistema de gestão de inovação, que é exatamente o que a norma da 56.002 traz. Além disso, também a norma vai permitir que as cooperativas avaliem as atividades, os processos, a própria maturidade, porque elas vão ter alguma coisa para saber o que é recomendado, tá? Não é requisito, o que é recomendado e o que elas já estão fazendo. Então, além disso, também elas vão conseguir fazer esse gerenciamento de atividades do seu sistema, tendo como referência uma norma internacional. Tá? Então, facilita ela para negociar com as multinacionais que fornecem insumos, que fornecem materiais, com quem muitas vezes elas negociam. E um aspecto que foi comentado também, as cooperativas, a 56.002, vai contribuir para que elas aumentem essa confiança no que aquilo que ela está falando em inovação é o que o cliente está falando em inovação, o que o cooperado está fazendo e assim por diante. Então, é esse processo de comunicação, para evitar que hajam distorções sobre o que é e o que não é inovação. Então, eu acho que as cooperativas, elas vão acabar migrando daqui a algum tempo, tanto que nós estamos agora aí praticamente com os primeiros cursos de gestão de inovação que estão surgindo no Brasil, né, para trabalhar, para apresentar a norma. E a nossa ideia é que a gente traga ela especificamente, mas trabalhando cooperativas, até pelo contexto, pela característica dela. Ok? Maravilha. É um mercado que realmente é um setor, o cooperativismo, que ele precisa de incentivo, ele precisa essa parte de gestão. O cooperativismo, a Mundo Coop já trabalha com o cooperativismo há mais de 20 anos, a gente percebe, é um setor muito forte. Então, o que a gente sempre escuta é que precisa melhorar a gestão. E agora, entrando com a inovação, essa nova ISO, eu acho que vem tudo para melhorar. Então, tem tudo para alavancar e trazer bons resultados. Perfeito. Obrigado, Hélio. Imagina. Agora eu tenho uma pergunta para o Júlio. Professor Júlio, a ISO, ela busca elevar as corporações de todo o planeta a um novo patamar de indústria 4.0. Essa é a tendência mais forte daqui para frente? O que a gente pode esperar dessa indústria 4.0? Pois é um tema também muito usual nos dias de hoje, né? A organização 4.0. Pensando nisso, né, as normas que foram publicadas até agora, que foram 4, foi a 56.000, que trata de fundamentos e vocabulário, a norma 52, que nós estamos mencionando aqui, que é um guia para implantação e gerenciamento de um sistema de gestão da inovação, a primeira norma de ferramenta, que é métodos e ferramentas, que é sobre parcerias para a inovação, que é a 56.003,
E uma quarta, que na verdade não é uma norma, é um TR, um relatório técnico, que trata sobre assessment. Essa norma, nós, aqui no Brasil, por meio da ABNT, decidimos que não íamos publicar. E essa norma ela teve uma resistência de muitos países na época, né? Tanto é que não saiu como norma, saiu como um relatório. Então, o desafio seguinte, para atender esse conceito de 4.0, né, organização 4.0, ou indústria 4.0, hoje é organização, né, de maneira geral, nos 4 grupos de trabalho da ISO, um é sobre o sistema da qualidade, o outro trata de terminologia, o outro grupo trata de ferramentas e o outro trata de assessment, né? Nós temos uma estrutura na ISO que tem, primeiro, um texto que chama-se texto base do grupo de trabalho. Depois a gente tem uma fase que é a draft de norma internacional, e tem a outra fase de final draft, né, de norma internacional, e, por fim, a norma internacional. Nós temos, nesse momento, na fase FDs, ou Final Draft, a norma que trata de ferramentas, métodos para o gerenciamento da propriedade intelectual. Propriedade intelectual, quando nós estamos falando de inovação, é fundamental para garantir, né, que essa inovação realmente seja aproveitada pela empresa que fez esse esforço de inovação, né? Então, é uma ferramenta importante para garantir a propriedade da inovação, da propriedade intelectual de maneira geral. Tem uma outra norma que está na fase de draft internacional, que trata da gestão da inteligência estratégica da inovação. Veja bem onde é que nós estamos chegando. E 2 outras normas estão em fase ainda de draft do grupo de trabalho. Uma é para dar exemplos práticos dos conceitos e fundamentos. Então, tem uma norma que são exemplos ilustrativos para a ISO 56000, que trata de fundamentos e vocabulário. Isso para realmente levar ao mercado coisas práticas e realmente o entendimento correto do que é que foi publicado. E a outra norma que está, em fase do grupo, né, de draft do grupo, também métodos e ferramentas para medidas, né, do que você tem evoluído no seu sistema. Né? Medidas operacionais do desempenho do seu processo de inovação. E, por último, né, tem uma que está em discussão ainda, não foi aprovado o seu draft no grupo, que trata de gerenciamento de ideias, porque é onde começa todo o processo, né? Uma ideia surge e você dá um tratamento para essa oportunidade criada dentro do seu grupo de colaboradores, né? Uma outra coisa importante nesse processo é o conceito aplicado, né? Para que as empresas realmente consigam pegar da intenção, sair da intenção da inovação e chegar no valor, né? Para que isso aconteça, você identifica essas ideias, essas oportunidades, tanto é que tem uma norma que vai tratar disso, cria um conceito, valida esse conceito, desenvolve a solução e implementa a solução, e com isso obter valor. Mas para que todo esse processo aconteça, a norma utiliza uma das mais antigas metodologias de gestão, que é o PDCA, né? Planejar, executar, avaliar e
melhoria contínua, agir sobre os resultados. Para que isso aconteça, então, a empresa deve contextualizar a si própria. Quais suas questões internas, as suas capacidades internas, a sua relação com o mercado, a sua cultura e a sua capacidade de colaboração. Isso é basilar para que, em cima desses conceitos, dessa fotografia da empresa, a liderança assuma o compromisso para com o sistema de gestão, com a inovação, mas para com o sistema de gestão, estabeleça uma visão, uma estratégia, uma política sobre isso. Bom, feito isso, como qualquer outro mecanismo de planejamento, a gente tem que traçar os objetivos a serem alcançados, que é o plano, então, do nosso PDCA. Agora, planejou, mas não disponibilizou recursos, competências e outros suportes, com certeza a execução será falha e nós não vamos realmente acrescentar valor à empresa. Então, é necessário que, para a execução desse processo, os recursos e competências estejam disponíveis. Bom, também, tentando completar aqui o nosso ciclo PDCA, você executou com os recursos disponíveis o que você planejou, você precisa avaliar o desempenho. É fundamental, e é por isso que tem uma norma em elaboração que trata de medir, com instrumentos para medir esse desempenho. E, por último, não basta inovar uma vez só. Aí tem o processo de aproveitar esses resultados que foram aí avaliados, e dar continuidade ao processo com melhorias. Esse, então, é o conceito que está por trás da norma 56.002 e todo o seu arcabouço de apoio, porque 4.0 nós estamos falando, basicamente, óbvio, tem muito mais coisas, sobre tecnologias utilizadas pelas organizações hoje e amanhã. Nós estamos falando de usar IoT, estamos falando de usar nuvens, estamos falando de prototipagem inteligente. Então, são todas tecnologias importantes para essa nova fase das empresas, da indústria em especial. Lembrando que as cooperativas também são indústrias, são serviços, que têm as mesmas necessidades, e essas cooperativas também vão tratar do momento 4.0 delas. E aqui tem todo um arcabouço para a sua governança, para que realmente ela utilize essas tecnologias em benefício de todas as suas partes interessadas, agregando valor para a empresa, para o seu cooperado, e também para o usuário final dessa produto ou serviço que ela coloca no mercado. Muito interessante. A gente está falando de um sistema que é muito amplo. Agora, eu tenho uma curiosidade. A gente está falando de inovação. Quando a gente normatiza isso, a evolução é constante. É como se a gente falasse de uma nova tecnologia que há um mês atrás, hoje já é completamente diferente. Como é feita essa atualização dessas normas, ou dessa norma específica? Existe um parâmetro para a gente ir moldando ela, adaptando ela a esse novo mercado? Você quer... Douglas, você fez uma colocação bem oportuna. O que as normas tratam não é de normalizar a inovação, trata de dar ferramentas, métodos, conceitos para que a empresa possa inovar. É importante que não há como normalizar a inovação. Ela deixa de ser inovação amanhã, se ela fizer isso. Mas mesmo o processo de normalização é um processo muito dinâmico. A ISO tem uma regra, que também tem a BNT aqui no Brasil,
que ela tem um guia de boas práticas de normalização, é que todas as normas têm que ser auditadas até o 5º ano para verificar a sua atualização, se ela realmente ainda traz benefício para os seus usuários. Então, isso é prática internacional. A outra, que você pode ver que não é uma norma, né? Saiu a primeira, ou seja, e daí saiu mais 3, tem mais 4 normas que estão em elaboração, que até o final do ano deve sair mais 1 ou 2, e que prejudicou um pouco o andamento, a pandemia, né? A ISO nunca tinha trabalhado remoto, agora nós estamos aprendendo a trabalhar na normalização de forma remota. Até foi interessante, por isso aumentou a participação nos grupos de trabalho, porque é muito caro se sair do teu país, ir para um outro país, né? Porque normalmente essas reuniões acontecem em países diferentes, já aconteceu aqui no Brasil também, e o custo de você passar uma semana fora. Ninguém subsidia isso, são as empresas mesmo que pagam para os seus participantes estarem lá, né? Então, a pandemia nos trouxe essa experiência que está sendo bastante positiva no desempenho da elaboração das normas. E vai continuando, a cada momento surge uma outra necessidade de uma outra norma, né? Fruto da experiência na aplicação das normas já publicadas. Então, essa dinâmica é importante entender, porque a gente pode estar sempre colaborando. A gente pode chegar na ISO e ao Comitê Técnico 279, que trata sobre as normas de gestão da inovação, e propor um tema novo. A gente faz isso via o nosso organismo de normalização, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT. Bom, se as normas estão em inglês e francês, e nós? Né? Pobres mortais. Então, a Comissão de Estudo de Inovação da ABNT colocou já a primeira norma em consulta nacional. Convido a todos para que participem desse processo. Acho que o professor Hélio pode colocar aí sim. a imagem. Sim. Ó, e esse é o... Isso, participe, gente. Entra no site da ABNT, .org.br, né? Tem lá a consulta nacional. Participe desse processo. Se você não participa, teu concorrente participa, ele coloca as ideias dele e você fica de fora. Né? Então, é isso. Todos estão lá defendendo os seus interesses ou interesses das suas organizações, que é legítimo. Né? Então, inclusive, né, Júlio? Eu creio que muitos participantes devem estar curiosos de o que é essa norma? Cadê a norma? Está aparecendo algo assim, onde é que está? Essa oportunidade que a ABNT abre, na hora que a pessoa se cadastra para ser um possível avaliador, né, ou comentar, sugerir algo sobre a norma, ele entra exatamente na consulta nacional e ele pode baixar a versão de consulta, né, Júlio? Ele pode ler a versão em português, que inclusive foi você quem elaborou, quem ajustou. Ou seja, é uma oportunidade das pessoas lerem a norma, né, gratuitamente, pelo menos a versão que está em consulta pública. Né? Isso. Para ter uma ideia do esforço disso, as normas publicadas pela ISO em inglês e francês foi final do ano passado. Nós levamos até agora para colocar em português uma norma já pronta, que é a norma que está aí em português em consulta nacional. Até o final do ano, como eu disse, a gente solta também, que já foi encaminhada a direção da ABNT para a consulta nacional, a norma de propriedade intelectual. Nós estamos terminando a norma de terminologia. Mais uns 15 dias, acho que a gente consegue mandar para a análise da direção da ABNT para colocar em consulta pública. Então, as 3 normas que nós escolhemos, né, das 4, chegam até o final do ano para consulta nacional. E a gente inicia um ano com 3 ferramentas novas importantes aí para
um bom desempenho da organização, no bom uso do seu dinheiro, dos seus outros recursos, como pessoas, por exemplo, né? De forma organizada, que traga resultado, traga valor para a sociedade. E, Júlio, todo mundo pode entrar e colocar os seus comentários, fazer as suas observações? Exato, não precisa ser associado da ABNT. É uma consulta nacional, todas as pessoas podem ter acesso e votarem, né? Colocarem as suas questões. Não são mais questões técnicas, por isso a norma já foi publicada em outra língua, né? Se nós conseguimos traduzir para o português, né, realmente aquele conceito, aquele fundamento da norma que foi escrita em outra língua. Muito bom, bem interessante. Eu queria, agora a gente já está chegando mais para o final do nosso webinar. Eu acho que vocês falaram bastante coisa interessante. Deu para ter uma grande ideia do que é o conceito da ISO, sobre inovação. Tem algumas perguntas aqui que eu vou fazer para vocês, mas eu queria falar se tem mais alguma coisa para a gente encerrar esse bate-papo, se ficou alguma coisa que não foi dita, alguma observação. Se alguém quiser falar. Eu acho que não, né, Júlio? Acho que conseguimos abordar tudo colocado? Sim, eu acho que no princípio, sim. Eu tenho uma pergunta aqui que eu achei interessante, que isso é uma coisa que a gente vem trazendo lá de trás, do Henrique Silva. Ele vem de outros mercados, que é o do automotivo, construção civil, ferroviário, e todos esses setores, eles investem pesado em certificações e normativas. Por que isso não acontece no cooperativismo? Porque são raras as cooperativas que possuem uma certificação. Por que isso acontece? Alguém tem ideia por que isso... Eu creio que as cooperativas, primeiro que elas têm o tamanho de muitas delas, elas são em organizações grandes, e também nós temos o aspecto que o cliente final ou o cooperado, que faz parte da cooperativa, não exige dela necessariamente este comportamento de ter certificações, a não ser, logicamente, nas áreas em que ela é obrigada. Uma cooperativa agro tem que ter certificações sanitárias, uma cooperativa de saúde tem que atender bastante às recomendações da Agência Nacional de Saúde, o pessoal do crédito, eles são bastante regulados, então tem que atender bastante normatização de Banco Central. Então, eles já têm um conjunto de normas que faz parte do dia a dia deles, né? Tanto saúde, crédito e agro, digamos assim, os 3 maiores ramos com os quais a gente tem atuado. No ramo do agro, o que a gente observa é que, como o cooperado, ele também ele é, entre aspas, dono também da cooperativa, ele também já tem esse esforço de fazer as cobranças diretas do conselho ou do comitê que está trabalhando os novos produtos e serviços da própria cooperativa. Ele também quer que a cooperativa seja cada vez mais eficiente. E quanto mais eficiente, maiores serão as sobras para ele no final do ano, melhor será o resultado para ele. Então, eu creio que por isso que talvez não haja tanto, digamos assim, esforço das cooperativas em buscarem uma certificação ISO 9000 ou ISO outra qualquer, porque isso já está mais ou menos assim, fazendo parte dela, não é obrigatório para ela, do tipo de cliente e cooperado com o qual ela atua. Essa é a impressão. Posso dar uma contribuição aqui? Claro. Deve. As cooperativas de saúde têm buscado isso. Muitas cooperativas de saúde têm seu sistema de gestão da qualidade certificado, algumas com a preocupação ambiental, né? Eu tive a oportunidade como em algum momento da minha vida profissional, diretor de um organismo de certificação, certificar algumas cooperativas na área de saúde. Na área do agronegócio, eu não conheço, realmente não tenho essa informação. Ok? Eu acho que tem um aspecto também interessante, importante, que o professor Júlio Félix, ele ressaltou no início da fala dele, na fala anterior,
foi o desconhecimento, né? Por vezes a gente vê também que algumas delas não têm total conhecimento do que representa ser certificado por uma ISO. Então, o que é realmente, né, a ISO? Então, isso também a gente percebe. Embora a gente saiba que, como você falou, Douglas, existam cooperativas que têm ISO, né? Seja 14.000, seja 9.001, mas ainda é um número não tão expressivo, né, como a gente gostaria de ver. São poucos. Eu ainda tenho posso mais ainda? Claro. Eu fui convidado pela o Sescope, uma oportunidade atrás, porque eles tinham um desafio para o mercado europeu da soja. Aqui no Paraná teve um problema da soja transgênica, né? Tivemos aí um governo que era contrário à exportação pelo porto de Paranaguá de soja transgênica. Só que existia já naquela época um mercado cativo na Europa, né? Eu fui contratado pelo Sescope para organizar uma missão, né, em vários países europeus sobre rastreabilidade e certificação de produtos do agronegócio, e, em especial, 2 deles, carnes e soja. Nós tivemos a oportunidade, em um dos mercados importantes, apresentar o nosso modelo de certificação de produtos transgênicos ou não transgênicos, que, inclusive, foi aprovado, né? Então, a demanda do mercado levou, né, a essas cooperativas ter essa preocupação e ir atrás de uma solução, né? Mas foi um caso extremamente interessante. Participou a Federação da Agricultura do Estado, diversas cooperativas, né? E foi um trabalho organizado pelo Sescope. Mas pressão da demanda, né, Júlio? Pressão da demanda. Muito interessante. Mas eu acho que o Tiago falou uma coisa interessante, talvez seja até por desconhecimento. A partir do momento que isso começa a se tornar mais, a gente levar isso mais ao público, conhecer os objetivos e quais são os ganhos em cima disso, eu acredito que isso vai se tornar corriqueiro. Eu acho que esse é o objetivo, aperfeiçoamento. Então, acho que a gente está falando de um setor que ele precisa usar essa palavra, aperfeiçoamento. Então, acho que, espero que esse webinar aqui tenha servido para, além de despertar a curiosidade, levar um pouco de informação e levar quais são os benefícios que a cooperativa pode ter conquistando uma ISO, sendo certificada. Gente, quero agradecer todo mundo, foi um bate-papo muito agradável, a gente está chegando aqui no fim do nosso webinar, teve algumas perguntas, depois eu vou encaminhar aqui para vocês, para a gente responder. E agora aqui, para a gente encerrar, eu queria uma palavra final de cada um. Queria começar com o professor Hélio, para a gente encerrar, uma palavra final sua, meu querido. Bom, uma palavra final para as cooperativas que estão nos assistindo, né? Busquem conhecer a norma, ela está disponível para consulta, vocês vão poder ler, participem dos processos de aprendizado, de capacitação que estão sendo colocados nos diversos cantos do país, para vocês cada vez mais dominarem o tema inovação e levar a inovação para dentro das suas cooperativas. Ok? É isso que nós queremos. Maravilha, Hélio. Júlio, uma palavra final para a gente dar um encerramento. Quero parabenizar o Mundo COP, o ISAE, também o Sescope e seus cooperados pela iniciativa, né, desse esforço de levar mecanismo para que as cooperativas possam estruturar adequadamente o seu processo de inovação, com a capacitação dos seus colaboradores para que isso aconteça. A gente fica satisfeito de poder debater esse tema que eu levei uma vida inteira trabalhando nessa área, né? Eu sou oriundo de um instituto de ciência e tecnologia, né? Então é um tema recorrente na minha vida profissional, e poder trazer essa experiência desse tempo aqui, debater isso e trazer essa informação para mais pessoas é sempre
uma coisa fantástica, né? Espero que a gente consiga ter outros momentos, né, também para alargar esse tema. Obrigado. Muito obrigado. Tiago? Excelente. Também gostaria de agradecer e parabenizar a Munducop, né? Unida ao ISAE, a gente está conseguindo realizar esse webinar, já era uma vontade que a gente tinha há algum tempo, né? Agradecer as pessoas que trabalharam para que a gente pudesse estar realizando isso aqui agora, e dizer que cada vez mais nós temos visto um movimento das cooperativas e o interesse que elas têm por esse aperfeiçoamento, né? E elogiar todas elas em função disso. Elogiar as pessoas que estão trabalhando à frente disso e se colocam à disposição para que possa existir, né, essas capacitações, esse aperfeiçoamento e que cada vez mais exista essa gestão da inovação e também de outras áreas do conhecimento para que cada vez mais as cooperativas possam, além de se tornar mais inovadoras e competitivas, elas possam agregar valor para a sociedade, para a comunidade onde elas estão inseridas, para que, de fato, os princípios do cooperativismo cada vez mais sejam difundidos. Então, a gente se coloca à disposição, né? A gente já tem trabalhado há algum tempo junto com as cooperativas e cada vez mais estamos ampliando os nossos horizontes em relação ao Brasil, em alguns outros estados em que nós não atuávamos, e nós percebemos essa vontade e esse desejo. Então, nos colocamos também à disposição para que a gente possa contribuir e ajudar cada vez mais em relação a isso. Muito obrigado, uma boa tarde a todos. Obrigado, Tiago. Eu quero fazer um agradecimento final, quero agradecer a presença dos nossos convidados, a presença de todos os participantes aqui no webinar. Acho que foi um conteúdo riquíssimo e eu espero que todas as cooperativas que estiveram aqui presentes, elas acabem utilizando isso nas suas organizações. Acho que isso é fundamental. Perfeito. E só um recadinho final, agora no dia 15 de outubro vai ser comemorado o Dia Internacional do Cooperativismo de Crédito. E nesse dia, a Munducop vai fazer o Coop Talks Crédito. É um evento com os principais nomes do cooperativismo de crédito. A gente tem um site, www.cooptalks.com.br. Entra, faz o seu cadastro, que vai ser um evento riquíssimo. Obrigado a todos. Obrigado. Espero que todos tenham gostado. Agradeço a presença de vocês. Obrigado. Gente, até logo. Foi um prazer. Até mais. Tchau, tchau. Valeu, Douglas.